Red Bull Bragantino ele pode ser mais interessante do que clubes grandes quando esses clubes grandes não estão na situação de Palmeiras e Flamengo, que é o caso do Corinthians, né? Que foi a escolha do Mateuzinho. Não quis ir para o Bragantino, quis ir para o Corinthians e acabou voltando nessa situação patética dessa semana. Aliás, eu fico imaginando como é que o Flamengo vai se virar agora sem Fabinho Soldado, que foi para o Corinthians. Meu Deus, vai ser difícil, hein? Muito difícil a vida do Flamengo sem o Fabinho Soldado. Um personagem tão fundamental, ainda mais agora que ele vai exercer uma função nova, diretor de futebol, diretor executivo, né? Olha, Corinthians vai com tudo, vai Corinthians. É isso que eu ia passar para o Arnaldo. Tem novidades no Corinthians, mas que resvalam no Santos. O Santos é o seguinte: é a sétima força, não vai ganhar de ninguém, rebaixado, não sei o quê. É o único que ganhou todas até agora. São poucas, claro, duas, mas ganhou todas. Não, 100% de aproveitamento. se duas forem Ontem. todas, eu dizer, não estão os seus melhores dias hoje. Ué, mas são todas, são duas, Todas. todas. Duas, O único duas time que ganhou as rodadas. duas. O único time que ganhou, o Palmeiras, Super Palmeiras não ganhou, o São Paulo não ganhou, o Corinthians mesmo não ganhou, perdeu até. Ganhou as duas, 3-1 na Ponte Preta, 2 gols do Juliano. Refugo lá que saiu do Corinthians, dispensado, ele e o Gil. O Santos vai fazendo as suas com os caras do Corinthians. E o Corinthians naquela, traz o Fabinho Soldado, numa função que ele nunca exerceu, o Arnaldo. A boa notícia é que ganhou a copinha. Já tem gente falando O... do Augusto Melo indo para Liverpool com o boné da Vai de Bet aí para ver se contrata o Klopp. Não vai rolar. O Santos com os caras do Corinthians e o Carille no banco, né? Tem uma semelhança entre Santos e Corinthians. Saiu a antiga gestão, entrou a nova gestão, tinha que refazer o time do zero, certo? O Santos vai disputar a Série B e o Corinthians a Série A. E o Santos optou por refazer o time. Também a gente tem que entender mais tarde, depois, como o Santos está conseguindo reconstruir um time todo com jogadores caros, experientes, como o Gil, como o Juliano. Trouxe o Pituca de volta, contratou o João Schmidt, etc. e tal. O time inteiro. O Santos foi mais rápido em reconstruir o time que o Corinthians. Conseguiu mais rápido. E são 2 partidas apenas, mas você tem mais jogadores no elenco do Santos que no Corinthians. É só esse diagnóstico. E olha que o Santos perdeu lá Soteldo, perdeu Marcos Leonardo, perdeu lá os mais badalados, né? Mas conseguiu fazer um time emergencial para iniciar o campeonato. Conseguiu trazer um técnico que eu acho que está de bom tamanho para essa empreitada de voltar para a Série A. E um time meio que visando o acesso, né? Com jogadores rodados, com um calendário não tão apertado como os demais. Então, acho que o plano do Santos, no início, está mais bem executado que o do Corinthians. O Corinthians é uma bagunça, de fato, Tironi. E depois o que aconteceu em Itu, quando a coisa foi a céu aberto pelo Mano, com as suas declarações nem sempre sensatas, pelo Cássio, a coisa chegou no campo, né? Ainda não estreou o Garro, as idas e vindas de contratações continuam, as situações extracampo também, a contratação do Fabinho Soldado para executivo de futebol, função que ele não desempenhou ainda, também é uma incógnita. Então o Corinthians não é só na tabela, nos 2 jogos, que ele foi pior que o Santos. Eu acho que no planejamento ele foi pior que o Santos, até o momento. É claro que com patrocinador X, receita Y, televisão Z, o Corinthians tem mais condição de ter um time competitivo na temporada que o Santos. Mas se a gente for ver as temporadas passadas do Santos, né, Trajano? O Santos não ganhava as 2 primeiras do Paulista faz tempo. E Sim, correu sim. rebaixamento no Paulista também, né, nos últimos anos. Então, essa larga. Vai acontecer muita coisa no Santos, Tirando. Vai ter julgamento da Vila Belmiro, vão fechar a Vila Belmiro, provavelmente, porque a Vila Belmiro é estranho. Acontece tudo lá e continua aberta a Vila Belmiro. Já invadiram umas 50 vezes lá e continua aberta. Eu acho que vai ter punição a Vila Belmiro, o Santos está tentando jogar no Morumbi, etc. Vai ter muita coisa. Mas esse esboço de time, eu não gosto dessa palavra refúgio, não, viu, Tironi? Eu gosto de jogador mais jovem. Aliás, se fosse assim, como é que eu ia falar do Fluminense que tem 15 jogadores acima de 30 anos? Só porque o Santos colocou 15, não são 2 ou 3, são 15. O Fluminense voltou ontem de férias. 15 jogadores acima de 30 anos. O Santos tem um ou outro. E o Juliano não foi exatamente um desastre no Corinthians. É que no Corinthians, para ir bem no ano passado, era um pouco complicado. Mas eu acho ele uma boa contratação para o Santos.
Aliás, acho esse meio-campo do Santos bom, muito melhor que o ano passado. João Schmidt, Pituca e Juliano. Tá ok. É meio-campo de Série A, não é meio-campo de Série B. Né? Agora tem o complemento do time, tem tudo mais, é só o início da temporada, mas eu posso dizer que o Corinthians se planejou pior que o Santos para 2024. Dá tempo de corrigir? Tem dinheiro? Dá, mas começou muito mal. E aí tem cobrança, Trajano. O Cássio falou que assim não dá para o cara treinar hoje aqui e amanhã não tá mais, né? Depois do jogo da derrota contra o Ituano. O Mano também reclamou, ainda foi grosseiro com relação ao Cuiabá. Mas enfim, a bagunça que estava fora de campo, com essas coisas de vai, não vai, paga, não paga, agora caiu no campo, no caso do Corinthians. Pelo menos ganhou a copinha. E já tem gente falando que o centroavante lá, o Arthur, tem que ficar no lugar do Yuri Alberto. Bom, no lugar do Yuri Alberto, até minha avó, você entendeu? Porque do jeito que tá, vou te contar, a torcida aplaudiu quando ele saiu e tal. Ele pintou o cabelo para ver se dá um gás, né? Mas não resolve nada. Pelo que o Arnaldo está falando, esse início de temporada aí, o Santos está mais na Série A e o Corinthians está mais na Série B. Em Né? termos de planejamento. Pela armação das coisas que estão ocorrendo. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte: o Mano está reclamando, agora, soltando a voz. Mas ele não vem acompanhando o que isso vem acontecendo? Ele foi pego de surpresa? Será que desde o final do ano passado, que foi uma tragédia também o Corinthians, isso não vem sendo conversado? Mudou a diretoria, claro, mas sei lá, meio tudo estranho ali. O Cássio tem razão, o Cássio tocou na história do Mateuzinho. O cara treina, vai embora, não sei o quê. Ou seja, e o presidente parece que vive em outro planeta, né? Ele fala, você até brincou, ele é capaz de pegar um avião agora e ir lá para Liverpool, né? Não para fazer uma proposta para o Klopp, para dizer que passou por lá, tomou uma cerveja, mas vai dizer que conversou com o Klopp e tal. Que, aliás, também essa coisa dos dirigentes do Flamengo vão para a Europa para trazer só o Vina. Só. Tudo bem, precisa de um lateral esquerdo. Gasta esse dinheiro todo, dois dirigentes, eu acho estranho também. Agora, a vitória na Copinha, o Corinthians tem dois lados agora. A vitória na Copinha, 11ª, a torcida festejou, compareceu lá. Achei estranho, afinal, sendo no campo do Corinthians, porque antigamente era campo neutro, mas acabaram com o Pacaembu, né? A empresa que ganhou a privatização não aprontou nem o gramado, nem arquibancada, nem nada. E o futebol feminino do Corinthians. Por mais que a presidência atual está se lixando para o time feminino. É um time vitorioso, ganha tudo, e agora o Corinthians ganha pela 11ª vez a Copinha. Esse lado, não sei se satisfaz totalmente. Não satisfaz totalmente, porque o torcedor, de modo geral, está muito mais preocupado com o time titular, o time profissional, dos homens, não sei o quê, que não engrena, que vem se arrastando faz tempo. Olha, o Santos, voltando para o Santos está me surpreendendo, mas eu acho que precisamos esperar um pouco, porque são 2 rodadas. E aí eu estava vendo o currículo, a capivara do Juliano, é impressionante o número de times que ele já jogou. Tem um time que eu não sei nem pronunciar o nome, não sei onde fica, não sei o que, na Croácia, não sei o que. Ele já jogou em tudo quanto é lugar do mundo, o Juliano. Esse é experiente. E está fazendo gols, que não era muito a dele, né? Do Santos, para fazer um gol, no Corinthians demorava anos. Vamos ver. Se o Santos. E fica esse ponto de interrogação que o Arnaldo está colocando. Como o Santos está conseguindo grana para formar esse time? Aliás, como o Corinthians também, que diz que vai ter 1 bilhão, não sei o que e tal, e não paga o estádio e tal. É tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Eu sei que o Corinthians está complicado. Depois que o Mano falou, que o Cássio falou, que o Mateuzinho voltou, não sei o quê. Aliás, Ituano e Corinthians foi o pior jogo dos últimos tempos da história do futebol brasileiro. Nossa, foi ruim demais, de fato. Ó, você falou sobre dívidas, não pagamentos e tudo mais, o Trajano. Tem uma matéria aqui do Diego Garcia. Fala o seguinte, ó. Justiça dá 3 dias para o Corinthians pagar os advogados por acordo com a Caixa. A Justiça de São Paulo deu 3 dias para o Corinthians pagar uma dívida de 320 mil com advogados que trabalharam em um processo da Caixa Econômica Federal contra a Arena Itaquera e acertaram de receber honorários em caso de um acordo. Entendeu? O escritório Vela, Pugliese, Buozzi e Guidoni entrou com uma ação de execução contra o clube no início desse ano,
cobrando honorários por ter intermediado a operação, que defendeu o time alvinegro de uma cobrança de mais de 530 milhões da Caixa contra a Arena Itaquera. E então tá aí, o Corinthians tem 3 dias para pagar esse negócio de um acordo, aí, um acerto que foi feito com a Caixa. E como vou parafrasear o Mauro aqui, com tanta grana entrando, vai de bet, boné, o Corinthians podia não querer fazer acordo com a Caixa. Paga, ué. Né? Os caras ganham bilhões, ontem a renda foi de não sei quantos milhões. Dinheiro não é falta, né? A questão é trabalhar direito com esse dinheiro. Qual?